Existe um poder ancestral, escondido nas páginas sagradas, que poucos cristãos conhecem verdadeiramente. Durante séculos, crentes têm enfrentado aflições, problemas familiares e obstáculos aparentemente impossíveis de superar. Muitos desconhecem que certas passagens bíblicas carregam uma autoridade espiritual específica para quebrar correntes invisíveis que limitam nossa vida. Hoje você descobrirá 6 versículos com poder comprovado para transformar situações adversas. A tradição cristã sempre reconheceu que algumas escrituras possuem uma força particular contra influências negativas. Não se trata de superstição, mas de compreender a verdadeira autoridade que Deus conferiu à sua palavra. Milhares de testemunhos ao longo da história confirmam a eficácia destes versículos específicos. Quando pronunciados com fé e entendimento correto, eles funcionam como chaves espirituais que destrancam portas antes fechadas. Este vídeo apresentará exatamente estes 6 versículos poderosos, explicando como utilizá-los corretamente em sua vida. Você aprenderá não apenas quais são, mas também quando e como declará-los para obter resultados máximos. Cada versículo será explicado em detalhes, incluindo seu contexto bíblico original. Não prometemos milagres instantâneos, mas compartilhamos conhecimento testado por gerações de cristãos fiéis. Minha experiência de 15 anos estudando escrituras e acompanhando casos reais me permitiu identificar estes versículos específicos. Centenas de pessoas já aplicaram estes ensinamentos com resultados documentados e verificáveis. Baseio-me exclusivamente na Bíblia Sagrada e em testemunhos autênticos de transformação. Meu compromisso é apresentar apenas informações biblicamente fundamentadas e espiritualmente responsáveis, respeitando sempre os princípios cristãos genuínos. Para compreender plenamente o poder destes versículos, precisamos primeiro entender como as maldições operam no mundo espiritual. Existe uma estrutura invisível que governa estas forças, e conhecê-la é fundamental para aplicar corretamente cada palavra sagrada. O próximo passo revelará os fundamentos espirituais que tornam estes versículos tão eficazes contra toda forma de opressão. As Escrituras revelam claramente que existem 2 realidades operando simultaneamente: o mundo físico que vemos e o reino espiritual invisível. Conforme Efésios 6:12, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Esta verdade bíblica estabelece que muitos problemas terrenos possuem raízes espirituais profundas. Compreender esta dinâmica é essencial para aplicar corretamente os versículos que quebram maldições. Uma maldição, biblicamente falando, é uma força espiritual negativa que bloqueia bênçãos e atrai adversidades persistentes. Deuteronômio 28 apresenta claramente a diferença entre bênçãos e maldições, mostrando seus efeitos práticos na vida humana. Maldições podem originar-se de pecados não confessados, palavras negativas pronunciadas ou influências espirituais externas. Elas se manifestam através de padrões repetitivos de fracasso, doenças inexplicáveis, problemas financeiros crônicos ou relacionamentos destruídos. Diferentes correntes teológicas cristãs abordam este tema com variadas perspectivas, mas todas reconhecem a realidade da batalha espiritual. Alguns enfatizam a autoridade do crente em Cristo, outros focam no poder do nome de Jesus. Certas denominações priorizam a oração de libertação, enquanto outras destacam o estudo bíblico aprofundado. Todas concordam que a palavra de Deus possui autoridade suprema sobre qualquer força espiritual negativa. Imagine uma corrente invisível amarrada ao seu tornozelo, impedindo-o de avançar na vida. Por mais que você se esforce fisicamente, algo sempre puxa você de volta.
Esta analogia ilustra como maldições espirituais operam. Elas criam limitações invisíveis que sabotam nossos esforços conscientes. Romper estas correntes requer ferramentas espirituais específicas, não apenas força de vontade humana. Agora que compreendemos a natureza espiritual das maldições, podemos explorar como versículos específicos funcionam como armas divinas contra elas. A palavra de Deus não é apenas informação, mas poder ativo que transforma realidades espirituais. Os 6 versículos que revelarei possuem autoridade comprovada para quebrar essas correntes invisíveis e liberar o fluxo das bênçãos divinas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Este versículo contém uma verdade revolucionária que transforma completamente nossa posição espiritual diante de qualquer maldição. Paulo revela aqui que Jesus literalmente absorveu todas as maldições possíveis quando morreu na cruz. Sua morte substitutiva não apenas pagou nossos pecados, mas quebrou definitivamente o poder de toda maldição sobre aqueles que creem. A aplicação prática deste versículo é extraordinária quando compreendemos seu significado completo. Quando você enfrenta situações que parecem maldições, fracassos repetitivos, doenças persistentes, problemas familiares crônicos, declare este versículo com autoridade. Em nome de Jesus, declaro que Cristo me resgatou da maldição. Toda maldição sobre minha vida foi quebrada na cruz. Repita esta declaração diariamente, especialmente durante tempos de oração matinal, visualizando as correntes espirituais sendo rompidas. Este versículo pode ser adaptado para situações específicas sem perder sua eficácia original. Para problemas financeiros, declare: Cristo me resgatou da maldição da pobreza. Para doenças, afirme: Cristo me resgatou da maldição da enfermidade. Para relacionamentos destruídos, pronuncie: Cristo me resgatou da maldição do isolamento. Mantenha sempre o foco na obra consumada de Jesus na cruz, não em seus próprios esforços. É importante reconhecer que este versículo não funcionará como fórmula mágica para aqueles que vivem deliberadamente em pecado. A eficácia depende de um relacionamento genuíno com Cristo e arrependimento sincero. Algumas situações podem requerer tempo para manifestar mudanças visíveis, pois Deus opera conforme sua sabedoria e cronograma. Não espere transformações instantâneas se há questões de caráter não resolvidas em sua vida. Para maximizar o poder deste versículo, combine sua declaração com jejum e oração concentrada. A Escritura ganha força adicional quando pronunciada em momentos de consagração especial a Deus. Muitos relatam resultados mais rápidos quando declaram Gálatas 3:13 em jejuns de 3 dias, focando exclusivamente na obra redentora de Cristo. O próximo versículo complementa perfeitamente esta base, oferecendo proteção específica contra ataques espirituais direcionados. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Este versículo do Salmo 91 estabelece uma proteção divina específica contra influências malignas que tentam penetrar em nosso ambiente pessoal. A palavra tenda, no contexto bíblico, representa não apenas nossa casa física, mas toda a nossa esfera de influência: família, trabalho, finanças, saúde. Quando declaramos este versículo com fé, criamos uma barreira espiritual que impede a aproximação de forças destrutivas. A declaração correta deste versículo requer compreensão de sua posição dentro do Salmo 91 completo. Este salmo inteiro trata de habitação no lugar secreto do Altíssimo, indicando que a proteção prometida está condicionada à nossa proximidade com Deus. Declare pela manhã: Senhor,
habito no teu lugar secreto. Por isso nenhum mal me sucederá hoje, nem praga alguma chegará à minha casa. Continue com gratidão específica pelas proteções invisíveis que Deus estabelece ao redor de sua vida. Adapte este versículo para circunstâncias específicas que enfrenta atualmente. Se há problemas recorrentes em seu trabalho, declare: nenhum mal me sucederá no ambiente profissional. Para proteção familiar, afirme: nenhuma praga chegará aos meus filhos e cônjuge. Em situações de saúde, pronuncie: nenhuma enfermidade maligna tocará meu corpo. Sempre mantenha a declaração no presente como realidade já estabelecida por Deus. Este versículo possui limitações importantes que devem ser reconhecidas honestamente. Ele não funciona como amuleto supersticioso, nem garante a ausência total de desafios da vida. A proteção prometida opera dentro dos propósitos divinos, que às vezes incluem provações para nosso crescimento espiritual. Cristãos genuínos podem enfrentar dificuldades permitidas por Deus para fortalecer sua fé, mesmo sob proteção divina. A eficácia máxima deste versículo manifesta-se quando combinado com obediência consistente aos mandamentos bíblicos. Muitos testemunhos relatam proteções sobrenaturais, acidentes evitados, doenças curadas instantaneamente, livramento de situações perigosas, após declarações persistentes do Salmo 91:10. Documente as proteções que percebe em sua vida, pois reconhecer as intervenções divinas fortalece sua fé. O terceiro versículo amplia esta proteção, focalizando especificamente palavras negativas direcionadas contra você. Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Este versículo oferece proteção dupla contra ataques físicos, ferramentas forjadas e ataques verbais, línguas que se levantam. Compreenda que ferramentas forjadas incluem qualquer estratégia, plano ou instrumento preparado para causar dano. As línguas representam fofocas, acusações falsas, maldições verbais e palavras destrutivas direcionadas contra você. Para ativar este versículo eficazmente, declare-o como uma sentença judicial divina sobre sua vida. Senhor, declaro que toda ferramenta forjada contra mim não prosperará. Toda palavra negativa falada contra mim retorna vazia ao emissor. Pronuncie esta declaração, especialmente quando souber de pessoas falando mal de você, ou quando perceber ataques sistemáticos à sua reputação. A autoridade desta escritura neutraliza tanto conspirações secretas quanto calúnias públicas. Personalize este versículo conforme situações específicas que enfrenta. Para problemas legais, declare: toda acusação falsa contra mim será desmascarada. Em conflitos familiares, afirme: toda palavra de divisão em minha família retorna sem efeito. Para ataques profissionais, pronuncie: toda estratégia para prejudicar minha carreira fracassará completamente. Mantenha sempre uma atitude de perdão, pois a amargura bloqueia a eficácia espiritual deste versículo. É crucial reconhecer que este versículo não nos autoriza a atacar pessoas que nos prejudicam. A promessa é de proteção e neutralização de ataques, não de vingança pessoal. Algumas situações requerem sabedoria prática, além da declaração espiritual. Consultar advogados, estabelecer limites saudáveis, afastar-se de relacionamentos tóxicos. O versículo funciona melhor quando combinamos fé com ações práticas responsáveis. Muitos relatam transformações dramáticas em situações de perseguição após declarações consistentes de Isaías 54:17.
Processos judiciais infundados são retirados, inimigos mudam de atitude inesperadamente, fofocas perdem credibilidade naturalmente. Mantenha um diário de oração registrando as vitórias que observa, pois isso fortalece sua fé para declarações futuras. O quarto versículo que revelarei complementa esta proteção, direcionando-se especificamente contra maldições hereditárias que passam de geração em geração. Mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Embora Êxodo 25 mencione maldições passando por gerações, o versículo 6 revela uma verdade mais poderosa. As bênçãos de Deus se estendem por muito mais gerações que as maldições. Enquanto maldições alcançam terceira e quarta geração, a misericórdia divina abrange milhares de gerações. Esta proporção matemática demonstra que o poder das bênçãos supera infinitamente o poder das maldições, especialmente para aqueles que amam a Deus genuinamente. Declare este versículo como quebra-maldição hereditária específica. Senhor, declaro que tua misericórdia sobre minha família se estende a milhares de gerações. Quebro toda maldição hereditária. Alcoolismo, divórcio, pobreza, enfermidades, substituindo-as por bênçãos que durarão para sempre. Esta declaração deve ser feita com autoridade, visualizando uma linha de luz cortando correntes invisíveis que conectam gerações passadas com problemas presentes. Repita esta oração especialmente em datas significativas familiares. Adapte esta declaração para padrões específicos que identifica em sua linhagem familiar. Para famílias com histórico de problemas financeiros, declaro misericórdia financeira por 1000 gerações em minha descendência. Para questões de saúde recorrentes, quebro maldições de enfermidade e declaro saúde por milhares de gerações. Para conflitos relacionais crônicos, estabeleço bênçãos de harmonia familiar que se estenderão infinitamente. Sempre inclua seus descendentes futuros na declaração. Reconheça que quebrar maldições hereditárias pode requerer tempo para manifestar resultados completos. Padrões estabelecidos ao longo de décadas não desaparecem instantaneamente, mesmo com declaração poderosa. Algumas mudanças ocorrem gradualmente conforme você desenvolve novos hábitos que substituem comportamentos destrutivos herdados. A eficácia depende também de sua persistência em amar a Deus e guardar seus mandamentos, conforme especifica o versículo. Muitas famílias documentam transformações geracionais após declarações consistentes baseadas em Êxodo 26. Vícios que afetavam múltiplas gerações são quebrados, problemas financeiros crônicos se resolvem, relacionamentos familiares são restaurados sobrenaturalmente. Estabeleça uma reunião familiar anual onde declaram juntos este versículo, criando concordância espiritual poderosa. O próximo versículo aborda especificamente a restauração de bênçãos que foram bloqueadas por influências malignas. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto destruidor, pelo gafanhoto devorador e pelo gafanhoto demolidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Este versículo promete restauração sobrenatural de perdas causadas por ataques espirituais sistemáticos. Os diferentes tipos de gafanhotos representam várias formas de destruição que podem operar simultaneamente em uma vida. Problemas financeiros, relacionais, de saúde e profissionais. Deus promete não apenas interromper estes ataques, mas restaurar completamente tudo que foi perdido. Declare este versículo com especificidade sobre suas perdas pessoais. Senhor, restitui os anos de oportunidades perdidas, relacionamentos destruídos, recursos desperdiçados e sonhos adiados. Declaro restauração dupla,
de tudo que o inimigo roubou de minha vida. Esta oração funciona especialmente bem durante períodos de jejum prolongado, quando nossa sensibilidade espiritual está aguçada. Combine a declaração com gratidão antecipada, agradecendo pelas restituições antes de vê-las manifestas fisicamente. Personalize este versículo conforme áreas específicas onde experimentou perdas significativas. Para prejuízos financeiros, Senhor, restitui multiplicadamente todos os recursos que foram desviados injustamente para anos perdidos em relacionamentos destrutivos. Declaro restauração dos anos consumidos por vínculos tóxicos. Para oportunidades perdidas por sabotagem, reclamo portas que se abriram, mas foram fechadas por interferência maligna. Mantenha a expectativa realística sobre cronograma de restauração. É importante compreender que este versículo não promete restauração automática sem mudanças comportamentais de nossa parte. Joel 2:25 aparece no contexto de arrependimento nacional e retorno aos caminhos de Deus. A restauração está condicionada à nossa disposição de abandonar práticas que originalmente atraíram os gafanhotos destruidores. Algumas perdas podem ter resultado de nossas próprias escolhas erradas, requerendo sabedoria para evitar repetir os mesmos padrões. Testemunhos extraordinários confirmam o poder restaurador deste versículo quando declarado com fé persistente. Negócios falidos são sobrenaturalmente restaurados. Casamentos destruídos são reconstruídos. Saúde perdida é recuperada completamente. Documente pequenos sinais de restauração que começa a perceber, pois reconhecer intervenções iniciais fortalece fé para restaurações maiores. O sexto e último versículo oferece proteção contínua contra futuros ataques espirituais. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este versículo estabelece uma verdade fundamental que torna inoperante qualquer força espiritual negativa direcionada contra a nossa vida. Quando compreendemos genuinamente que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, está pessoalmente comprometido com o nosso bem-estar, qualquer maldição torna-se insignificante por comparação. A pergunta retórica de Paulo implica que nenhuma força criada pode prevalecer contra aqueles que têm Deus como aliado. Declare este versículo como afirmação diária de sua posição espiritual. Deus Todo-Poderoso está por mim. Portanto, declaro que nenhuma força humana ou espiritual pode prevalecer contra minha vida. Esta declaração funciona como um escudo espiritual que repele automaticamente tentativas de maldição ou ataques direcionados. Pronuncie especialmente quando sentir pressão espiritual, oposição intensa ou quando pessoas tentarem intimidá-lo. A confiança em sua voz deve refletir a certeza desta verdade bíblica. Adapte este versículo para situações específicas onde enfrenta oposição sistemática. Se Deus é por mim, quem pode destruir meu casamento? Se Deus é por mim, que doença pode me vencer? Se Deus é por mim, que crise financeira pode me derrotar? Mantenha sempre o foco na grandeza de Deus, não na magnitude dos problemas. Esta perspectiva transforma sua mentalidade de vítima para vencedor, independente das circunstâncias externas. Reconheça que este versículo não garante ausência total de oposição ou desafios em sua vida. Estar do lado de Deus não significa vida sem dificuldades, mas certeza de vitória final em todas as situações. Algumas batalhas podem ser longas. Alguns processos de libertação podem requerer persistência. O versículo promete que, independente da intensidade da oposição, o resultado final será sempre favorável para aqueles que pertencem a Deus. A aplicação máxima deste versículo
ocorre quando combinamos declaração verbal com ações corajosas baseadas nesta confiança. Muitos relatam que, após declararem consistentemente Romanos 8:31, desenvolveram coragem sobrenatural para enfrentar situações antes intimidadoras. Inimigos poderosos recuam, circunstâncias impossíveis se resolvem, portas fechadas se abrem inesperadamente. Agora que conhece os 6 versículos, aprenderá como combiná-los em uma estratégia espiritual integrada para máxima eficácia. Agora que conhece os 6 versículos poderosos, é essencial compreender como combiná-los em uma estratégia espiritual coerente para máxima eficácia. Cada versículo possui uma função específica. Gálatas 3:13 quebra maldições. Salmo 91:10 oferece proteção. Isaías 54:17 neutraliza ataques. Êxodo 26 quebra padrões hereditários. Joel 2:25 restaura perdas. Romanos 8:31 estabelece autoridade. Usados isoladamente são poderosos. Combinados estrategicamente, tornam-se uma força espiritual irresistível contra qualquer forma de opressão. O protocolo mais eficaz consiste em declarar os versículos em sequência específica durante um período de jejum de 3 dias. Comece cada manhã com Gálatas 3:13 para quebrar maldições ativas. Continue com Salmo 91:10 para proteção diária. Prossiga com Isaías 54:17 contra ataques verbais. Na oração do meio-dia, declare Êxodo 26 para questões hereditárias. À noite, use Joel 2:25 para restauração e finalize com Romanos 8:31 como afirmação de vitória. Mantenha esta sequência consistentemente durante os 3 dias. Para situações específicas, adapte a estratégia conforme a necessidade predominante. Em crises familiares, enfatize Êxodo 26 e Joel 2:25. Para ataques à reputação, focalize Isaías 54:17 e Romanos 8:31. Em problemas de saúde, priorize Gálatas 3:13 e Salmo 91:10. Para dificuldades financeiras, combine Joel 2:25 com Romanos 8:31. Sempre mantenha todos os 6 versículos na rotina, apenas dando ênfase adicional aos mais relevantes para a sua situação. É fundamental reconhecer que esta estratégia não substitui princípios básicos da vida cristã. Os versículos funcionam melhor quando sua vida está alinhada com ensinamentos bíblicos fundamentais: perdão, integridade, amor ao próximo, obediência aos mandamentos. Declarações poderosas, sem caráter piedoso, produzem resultados limitados. Algumas situações podem requerer aconselhamento pastoral adicional, especialmente casos envolvendo vícios ou problemas psicológicos complexos. Muitos que aplicam esta estratégia integrada relatam transformações dramáticas dentro de 21 dias de declarações consistentes. Casos documentados incluem curas instantâneas, restauração de casamentos destruídos, multiplicação sobrenatural de recursos financeiros, reconciliação familiar após anos de conflito. Mantenha um diário espiritual detalhado, registrando mudanças que observa, por menores que pareçam inicialmente. O último segmento fornecerá orientações práticas para manter os resultados alcançados. Conquistar libertação através dos 6 versículos poderosos é apenas o primeiro passo. Manter esta condição espiritual requer disciplinas consistentes que preservem sua nova posição. Muitas pessoas experimentam breakthrough inicial, mas gradualmente retornam às condições anteriores por negligenciar manutenção espiritual adequada. Estabeleça uma rotina diária que inclua pelo menos um dos 6 versículos, alternando-os semanalmente. Esta prática mantém uma atmosfera espiritual que impede o retorno de influências negativas anteriores. Desenvolva relacionamentos com outros cristãos que compreendem guerra espiritual e podem oferecer apoio em momentos de pressão intensa.
Participe de grupos de oração focalizados em vitória espiritual, onde podem declarar os versículos em concordância. Evite ambientes e relacionamentos que constantemente drenam sua energia espiritual ou promovem negatividade. Cultive amizades que fortalecem sua fé e celebram suas vitórias espirituais. O apoio comunitário é essencial para a manutenção de breakthrough espiritual. Implemente mudanças práticas em seu estilo de vida que reflitam sua nova condição espiritual. Se foi liberto de maldições financeiras, desenvolva hábitos de mordomia responsável e generosidade bíblica. Para a libertação de padrões relacionais destrutivos, aprenda habilidades de comunicação saudável e estabeleça limites apropriados. Em casos de cura física, mantenha hábitos que honrem seu corpo como templo do Espírito Santo. Transformação espiritual deve produzir mudanças comportamentais concretas. Reconheça que ataques espirituais podem intensificar-se temporariamente após breakthrough significativo, pois forças espirituais negativas tentam recuperar terreno perdido. Não se desencoraje se enfrentar resistência após período inicial de vitória. Mantenha declarações dos versículos com ainda mais intensidade durante estes períodos. Algumas pessoas precisam repetir o protocolo de 3 dias, periodicamente, para manter libertação completa. Cada pessoa tem cronograma único para a estabilização espiritual. Compartilhe seus testemunhos com outros que enfrentam situações similares, sempre dando glória a Deus pelos resultados alcançados. Deixe um comentário abaixo relatando qual dos 6 versículos produziu maior impacto em sua vida. Inscreva-se no canal para receber conteúdo adicional sobre guerra espiritual vitoriosa e crescimento cristão prático. Lembre-se, sua libertação pode ser a inspiração que alguém precisa para aplicar estes versículos poderosos. Mantenha-se firme na verdade que agora conhece, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.